Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula no canal. A gente vai tratar hoje de análise combinatória. A gente está na aula de número 2. Eu já trabalhei uma aula aqui falando do princípio multiplicativo. Quem não assistiu, eu vou deixar o cardzinho aqui em cima para vocês assistirem, tá? E aí, vamos para a aula de hoje. Hoje a gente vai falar de duas coisas: permutação simples e arranjo simples. O que é permutação? Qual é o significado da gente permutar? Permutar é o sinônimo de trocar. Intuitivamente, nos problemas de contagem, devemos associar a permutação à noção de embaralhar, isto é, trocar objetos de posição. Então, toda vez que a gente vai trocar os objetos de posição, vai fazer uma permutação, certo? Então, vamos aqui para um exemplo. Exemplo 1. Quantos são os anagramas da palavra anel? O que são anagramas da palavra anel? É você utilizar essas mesmas letras que a gente tem aqui, o A, o N, o E e o L, e escrever novas palavras utilizando essas letras. Então, de quantas formas a gente pode fazer isso? E não importa se a palavra vai ter sentido ou não. Um exemplo dele seria a palavra nela, tá? Nela seria um exemplo de um anagrama da palavra anel. Eu dizer o E, o N, o E, o L e o A. Outro exemplo de um anagrama seria Lena. Lena seria um anagrama da palavra anel. Eu estou usando as mesmas letras que eu usei aqui, ó, que eu tenho aqui na palavra anel, o A, o N, o E e o L. Eu estou usando aqui para escrever a palavra Lena, só mudando a ordem das letras. Coloquei o L primeiro, coloquei o E depois, o N e o A. Professor, tem que ser toda vez palavras que têm sentido? Não, pode ser uma palavra que não tem nada a ver, que não tenha sentido nenhum. Exemplo, A-E-N-L. Pronto. É um anagrama da palavra anel, certo? Não tem sentido, mas é um anagrama da palavra anel, certo? Então, quantos anagramas desse aí a gente pode formar? Então, a gente tem 4 opções aqui, ó. Uma para colocar a primeira letra, para colocar a segunda, para colocar a terceira e a quarta letra. Então, para colocar a primeira letra aqui, eu vou ter quantas opções? Eu não tenho 4 letras, eu vou ter 4 opções. Para colocar a segunda letra aqui, eu vou ter quantas opções? Se eu já usei uma, eu vou ter 3. Para colocar a terceira letra aqui, se eu já usei duas, né? Eu vou ter duas, já que tinha 4. E aqui eu vou ter uma. Então, para a gente saber quantos são os anagramas da palavra anel, a gente teria que fazer essa multiplicação. 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1, cujo resultado é 24. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. 24 vezes 1, 24. Tá? Então, feito aí, ok? A gente resolveu o problema. Sim, professor, mas isso aqui o senhor explicou na outra aula, na aula 1. É o princípio multiplicativo. É o princípio multiplicativo. E o que seria a permutação? A permutação seria isso aqui, ó. Permutação de n fatores seria igual a n fatorial, tá? De n elementos. Você vai permutar n elementos, isso daí vai ser igual a n fatorial. Como assim, professor? Por exemplo, se eu fosse fazer essa permutação aqui, ó, da palavra anel, eu tenho quantos elementos aqui? 1, 2, 3, 4, que seriam 4 letras. Então, a minha permutação aqui seria de P, né, que é a permutação. Os elementos seriam 4, então seria n fatorial. Fatorial, exatamente. Fatorial. Mas se não é exclamação, é exclamação. Mas em matemática a gente chama de fatorial. E sempre que vem assim, n fatorial, a gente vai falar assim, n fatorial. Se vier 3 e uma exclamação, 3 fatorial. 5 e uma exclamação, 5 fatorial. Tá? Então, no caso aqui da palavra anel, seria isso aqui, ó. Permutação de 4 elementos seria igual a 4 fatorial. Sim, professor, mas como é que resolve esse 4 fatorial? É você pegar do número e sair multiplicando até chegar no número 1. Sempre com números naturais. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, até chegar em 1. Ok? O fatorial quer dizer isso. Você vai multiplicar do 4 até chegar em 1. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. 24 vezes 1, 24. Certo? Se você tivesse 10 fatorial, como é que você ia resolver? Você ia multiplicar do 10 até chegar no 1. 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Certo? 6 fatorial. 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Até chegar em 1. Você sai multiplicando até chegar em 1. 20 fatorial, você ia multiplicar do 20 até chegar em 1. Certinho?
Então vamos aqui para o próximo exemplo. Calcule quantos são os anagramas da palavra perdão. Então, para a gente calcular os anagramas aqui da palavra perdão, tá aqui a minha palavra perdão. E aí eu vou querer calcular esses anagramas. Aqui tem quantas letras? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então eu vou fazer o quê? Uma permutação de 6 elementos, tá? Então a resposta da letra A, permutação de 6 elementos, é igual a 6 fatorial. Como é que eu resolvo 6 fatorial? 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Tá aqui, ó. 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120. 120 vezes 3, 360. 360 vezes 2, 720. 720 vezes 1, 720. Tá aí o resultado. Então, se eu for fazer todos os anagramas da palavra perdão, se eu for permutar essas letras aqui, para ir formando novas palavras com sentido ou não, certo? A quantidade de palavras que eu vou poder formar vai ser essa daqui, ó. 720 possibilidades. Vamos para a letra B. Da palavra perdão que iniciam com P e terminam em O. Então, na letra B, eu vou ter essa situação aqui, ó. Eu tenho 6 letras, né? Assim, então vou ter 6 espaços. Aqui vai ter que iniciar com que letra? Com P. Então vamos colocar o P. E vai terminar com que letra? Vai terminar com a letra O. Não é isso que ele quer? Iniciam com P e terminam com O. Então botei aqui, ó, o P no início e o O no final. Então se tinha 6 letras, mais 2 já estão colocadas. Falta a gente colocar quantas? 4. Então vai ser uma permutação apenas de 4 elementos e não de 6. Por que não de 6? Porque 2 já estão colocados, tá? Então permutação de 4 elementos é igual a 4 fatorial. 4 fatorial, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. 24 vezes 1, 24. Tá aí. E a letra C. Quantos são os anagramas da palavra perdão, em que as letras A e O aparecem juntas e nessa ordem? Ão. Então, isso aqui você vai considerar como sendo uma letra só, certo? Para você fazer. Então, ão é uma letra. Então, se você vai fazer os anagramas da palavra perdão, isso aqui tem que ficar junto. Então, isso aqui vai contar como sendo uma letra só, tá? Ok? E aí fica um elemento aqui, 2, 3, 4, 5. Você tem um P, tem um E, tem um R, tem um D e tem um ão. Então, você vai ter 5 elementos. Como é que vai ficar a permutação aí? Permutação, se é 5 elementos, 5 fatorial. Permutação de 5 elementos é igual a 5 fatorial. Como é que resolve 5 fatorial? 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, do 5 aqui multiplicando até 1, 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2, 120. 120 vezes 1, 120. Está aí o nosso resultado. Fácil, né? Fazer os anagramas. Bem simplesinho, né? Permutação é tranquilo. Vamos agora para arranjo. Arranjo simples. O que seria um arranjo? Ali, quando a gente vai fazer os anagramas da palavra perdão, a gente pega, tem 6 elementos e vai pegar e vai permutar os 6, né? Não é assim? A gente vai pegar e vai colocar todos os 6 para formar o anagrama da palavra perdão. Às vezes, você vai fazer algumas questões em que você não vai localizar todos os números de uma vez, ou não vai colocar todas as pessoas em uma fila. Então, nesse caso, não vai ser uma permutação, porque não vai dar para chegar em um, tá? Nesse caso, vai ser um arranjo. A fórmula do arranjo é essa daqui, ó. Arranjo de n elementos tomados P a P, tá aqui, ó. Arranjo de n elementos tomados P a P é igual a n fatorial dividido por n menos P, o resultado fatorial, tá? Eita, professor, que bagaceira é essa? Agora ficou difícil. Ficou nada. Vamos fazer os exemplos aqui que vocês vão entender. Vê. Exemplo 1. Calcule o valor de, na letra A, um arranjo de 8 tomado 2 a 2. E na letra B, um arranjo de 6 tomado 4 a 4. Certo? Então, vamos resolver primeiro aqui, inicialmente, vamos resolver a letra A. Então, arranjo de 8 a 2, de 8 2 a 2 é igual a 8 fatorial dividido por 8 menos 2. O 8 está fazendo o papel de n, aqui, ó, 8 está fazendo o papel de n,
Então, 8 fatorial sobre 8 menos, quem é o P? O P é o segundo valor, ou seja, o 2, sobre 2 fatorial, né? 8 menos 2. Então, resolvendo aqui, para você resolver, você resolve primeiro o parênteses. 8 menos 2, isso daqui resulta em quanto? Em 6 fatorial. Sempre aqui embaixo vai ser o primeiro valor menos o segundo, no caso do arranjo. No caso, 8 menos 2. Nesse daqui da letra B vai ficar o quê? 6 menos 4. Certo? Pega o macetezinho aí que fica tranquilo. 8 fatorial repetiu. 8 menos 2, 6 fatorial. O que vai ser esse 8 fatorial? Vai ser 8 vezes 5, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, até chegar em 1, né? E o que vai ser o 6 fatorial? 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Então, nessa situação, como a gente vai fazer uma divisão, esse 8 aqui, eu só preciso desenvolver ele até o valor de baixo. O que chegou no valor de baixo, a gente vai cortar, tendo em vista que o restante dos valores vão ser todos iguais. Então, todos iam ser eliminados. Então, no caso, a gente vai desenvolver o 8 fatorial até chegar no 6. 8 vezes 7 vezes 6. Chegou no 6, para, porque você corta com o de baixo. Assim, ó. 8 vezes 7 vezes 6. Tem 6 aqui, a gente para e corta, tá? Esse aqui, elimina esse. Porque daqui para frente ia ser tudo igual. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E 1 de cima iria eliminar o de baixo, certinho? Então, no caso, a gente cortou e aí só multiplica o que sobrou. Sobrou o 8 e o 7. 8 vezes 7, o resultado é 56. Então, arranjo de 8 elementos tomado 2 a 2 é igual a 56. Vamos aqui para a letra B. Arranjo de 6 elementos tomado 4 a 4. Então, a gente vai ter assim, ó. Quem é que está fazendo o papel de N aqui? O 6. Quem está fazendo o papel de P? 4. Então, 6 fatorial fica em cima. Embaixo fica 6 menos 4. Certo? Tá aqui, ó. 6 menos 4. Resolve logo a subtração aqui. Resolve logo o parênteses. 6 menos 4, 2 fatorial. Então, vai ficar assim, 6 fatorial sobre 2. Esse 6 eu vou desenvolver até chegar no quanto? Até chegar no 2. Chegou no 2, a gente para e corta. Então, vai ficar o quê? 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2. Chegou no 2 aqui, a gente elimina ó, esse 2 aqui com esse outro e multiplica o resto, tá? O que sobrou. 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120, 120 vezes 3, 360. Então, um arranjo de 6 tomado 4 a 4, o resultado é 360. Entendido aí? Moleza, né? Vamos agora para os probleminhas. Vê, ó. De quantas maneiras 5 meninos podem se sentar em um banco que tem apenas 3 lugares? Então, perceba o seguinte. Se fosse 5 meninos e 5 lugares, era só a gente fazer a permutação dos 5 meninos sentando nos 5 lugares. Seria uma permutação de 5. Então, seria 5 fatorial. No caso, a gente tem 5 meninos, mas a gente só tem 3 lugares para eles sentar, e não 5. Então, 2 vão ficar de fora, e só vai conseguir sentar 3. Então, nesse caso, não vai ser uma permutação, em sim um arranjo. Arranjo de quanto? De 5, não tem 5 meninos, então vai ser um arranjo de 5. E aí, 3 a 3, certo? Já que só tem 3 lugares. Arranjo de 5, 3 a 3. Então, arranjo de 5, 3 a 3 vai ser o quê? 5 fatorial sobre 5 menos 3 fatorial. Resolve logo aqui. A subtração, ó. Primeiro valor fica em cima, 5 fatorial. Embaixo fica a subtração dos dois, 5 menos 3. Então, 5 menos 3 aqui vai dar 2. Então, você vai ter 5 fatorial dividido por 2 fatorial. O 5 você vai desenvolver até chegar no 2, né? 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2. Chegou no 2, para. E aí, a gente corta aqui, ó. Esse 2 aqui com esse outro, certo? Cortou os dois, multiplica o que sobrou. Sobrou o quê? O 5, o 4 e o 3. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. Então, de quantas maneiras 5 meninos podem se sentar em um banco que tem apenas 3 lugares? 60 maneiras diferentes. Certinho? Isso tudo, professor. Isso tudo. Vamos aqui para o próximo exemplo. Então, vamos lá. Vamos para o terceiro exemplo aqui.
um estudante tem 12 lápis de cores diferentes. De quantas maneiras diferentes ele poderá pintar os estados da região sul do Brasil, cada um de uma cor? Então, para quem não sabe, na região sul do Brasil, a gente tem 3 estados, que são Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E ele tem 12 lápis para pintar. Então, nesse caso aqui vai ser um arranjo de quanto? Arranjo de 12, 3 a 3. Ele tem 12 lápis, tem que escolher 3 cores para pintar os 3 estados, certinho? Arranjo de 12, 3 a 3 é 12 fatorial. Primeiro valor aqui, ó, faz o papel de n, fica em cima, 12 fatorial sobre, embaixo é a subtração dos dois, 12 menos 3. Tá aqui, ó. Resolvendo logo isso aqui, 12 menos 3, o resultado vai ser igual a quanto? 9. Então, você vai ter um arranjo de 12, 3 a 3 igual a 12 fatorial sobre 9 fatorial. Esse 12 aqui eu vou desenvolver até quanto? Até chegar no 9. 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9. Chegou no 9, a gente para. Chegou no 9, parou, cortou aqui, ó. Esse aqui com esse outro, certo? E o que sobrou a gente multiplica. 12 vezes 11, 132. 132 vezes 10, é só colocar o zero. 1320, certinho? Tá aí. Então, de quantas maneiras a gente pode pintar os estados da região sul, cada um de uma cor? 1320 maneiras diferentes de se fazer isso, tá? Ok? Certinho? Espero que vocês tenham entendido. Bons estudos e até a próxima.